Manhã de segunda-feira, hoje estamos no dia 20 do mês de abril, é véspera de feriado, amanhã Tiradentes, para alguns feriadão. Isso mesmo, Fábio, e a nossa audiência pode participar através do WhatsApp 2049-1212. Por lá você pode enviar a sua pergunta, enviar a sua dúvida e também na nossa transmissão ao vivo lá na página do Facebook, onde você acompanha toda a programação do Chapecó Notícias, inclusive essa entrevista que fica lá registrada para depois você acessar todas as informações. E o nosso convidado nessa segunda-feira, o Renan Santos, que é fundador do Movimento Brasil Livre, o MBL, presidente do Partido Missão, que surgiu a partir desse movimento, e também pré-candidato à presidência da República nesse ano de 2026. Tudo bem? Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, uma honra estar aqui com vocês. Trocar ideia, vai ser bem legal. Circulando pelo Brasil, agora na região sul, aqui na região de Chapecó, no estado de Santa Catarina. O roteiro aqui começou ontem, né, Renan? Sim, sim. Prossegue hoje ainda, daqui você vai para Lages. Exato. Esse é o teu roteiro, não sei de Lages depois. Fica ainda no estado? Vamos para Criciúma, Tubarão e rodar. Não vai ser a rodada definitiva de Santa Catarina, mas porque haverá depois região do Vale do Itajaí, região mais litorânea, mas é um pedaço importante de rodar. Porque, assim, é um pedaço que às vezes é negligenciado. E aqui, assim, eu falo muito, aqui é um pedaço do Brasil que é negligenciado, nem é tratado como Brasil em muitos termos, né? Ainda assim é uma região importante, com IDH muito alto, com qualidade de vida, com uma cultura comunitária que faz exemplo e faz sombra para outras regiões do Brasil. Inclusive eu tive ontem em São Miguel do Oeste gravando para falar sobre isso. Né? O pessoal na pracinha, final de tarde, se encontrando, tomando chimarrão no meio da praça, a criança andando no meio da rua. Quando que isso seria possível na maior parte das cidades brasileiras? Alguns diferenciais aí no que diz a qualidade de vida aqui no nosso oeste, extremo oeste, daqui você passando então pela Serra, indo para o sul e depois mais tarde circulando também por outras regiões. Mas assim, já deu para passar por boa parte do Brasil? Olha, eu estou fazendo um roteiro que passa especialmente nas regiões mais pobres do Brasil. Porque a gente tem que entender o problema dessas regiões e vir com soluções verdadeiras. A maior parte dos políticos, quando rodam, por exemplo, o tal do sertão, todo mundo tem uma visão, o que é o sertão? A região onde o Lula é mais votado, né? Então, aquela parte que tem um agreste, aquela parte que tem um semiárido, regiões no meião de Pernambuco, no meião do Ceará, Rio Grande do Norte, todas as regiões a gente passou e tentei entender o drama, por que tem baixa atividade econômica em boa parte dessas regiões, como é a indústria da compra de voto. E aí fui no Maranhão, que não é um semiárido, por incrível que pareça, o Maranhão, a gente identifica muito o Maranhão com pobreza, mas a terra no Maranhão é maravilhosa. A maior parte da terra no Maranhão é altamente plantável, inclusive muita agricultura, inclusive aqui de Santa Catarina, a gauchada também que veio pra cá, foi pra lá, foi virar fazendeiro, foi plantar soja. Então um lugar que tem uma terra boa, mas infelizmente eles dispõem de uma praga, né, uma praga que ela precisa ser combatida, que é o político maranhense. Eu tô aqui para falar para vocês que eu prefiro ser atropelado por uma carreta do que ser governado por um político do Maranhão. É a pior classe política do Brasil, mas infelizmente eles mandam muito mais. Eu vou falar aqui, eles mandam mais até do que os paulistas. Eu sou de São Paulo, a política o Brasil é muito mais parecido com o Maranhão na sua política do que com São Paulo. Quando eu falo então de vocês aqui no Oeste Catarinense, vocês não têm praticamente representação política em Brasília. A voz de vocês não é ouvida. Mas a voz dos políticos de lá é muito ouvida. E infelizmente isso precisa ser mudado. E acho que também é assim uma forma de compreender que você tem as suas políticas enquanto governo, as políticas nacionais, mas o que vale para uma região não necessariamente vale para outra. Então o Brasil é muito grande, né? A gente sempre diz que é um país continental, tem que compreender isso e ter ações assim diferenciadas dependendo da região, né? Sim, mas os parâmetros de avaliação têm que ser os mesmos, porque a resposta que eu ouço dos políticos do Maranhão é essa. Aqui é diferente. Mas o que é diferente? Né? Não existe administração pública na maior parte dos municípios. Eu passei por eu vou te dar um exemplo. Eu fiz até uma comparação muito forte entre São Miguel do Oeste, uma cidade modelo, posso colocar, uma cidade bonita que tem pra cá, e Santo Antônio dos Lopes, lá no Maranhão. O PIB per capita, ou seja, o PIB da cidade dividido pelo número de habitantes em São Miguel do Oeste é coisa de 70 mil reais. Em Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, é 360 mil reais. É muito maior. Mas por que muito maior? Porque eles têm uma usina termoelétrica lá. Aí você imagina que, com base nisso, você vai ter uma classe média na cidade, você vai ter empregos de qualidade. A qualidade de vida em Santo Antônio dos Lopes vai ser maior, certo? Pois bem, ela é horrível. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice que pega todos os indicadores de qualidade de vida de um município em Santo Antônio dos Lopes, é 0,55. Enquanto, que é baixíssimo, é da África subsaariana. Enquanto o IDH, por exemplo, de São Miguel do Oeste é 0,801, que é muito alto, é um nível
europeu. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a administração pública lá é tão ruim, que até nos municípios tem arrecadação, não funciona. A educação é baixíssima, não tem saneamento básico. Você vai tomar uma água, ou você toma um suco no restaurante, você cai desprevenido, você vai pegar uma diarreia. Eu mesmo fiquei doente lá, porque esqueci dessa lição e tomei uma Coca-Cola, botei gelo no copo, o gelo derreteu. Né? Então, você tem que estar se policiando. Então, os critérios de avaliação que a política tem naquela região são os piores possíveis. Basicamente, política é um ato de roubar e comprar os eleitores na época da eleição. Por isso que a gente está defendendo agora critério de avaliação objetivo para todos os municípios. Por quê? Porque hoje o dinheiro sai daqui, sai de São Paulo, sai de Goiás, sai de diversas regiões que hoje são regiões arrecadadoras no Brasil, e aí ele vai para esses políticos nesses lugares. E eles não têm nenhuma obrigação em melhorar a vida das pessoas ali no Maranhão, ou mesmo, vamos dizer, tornar as cidades elas economicamente viáveis. Porque eles vivem com o pires na mão pedindo dinheiro para o governo federal. Mas não existe dinheiro do governo federal, não existe dinheiro do Lula. O dinheiro é tirado de outras pessoas em outros lugares do Brasil. E como não há um critério comum de avaliação, um lado trabalha e paga a conta, enquanto o outro não trabalha e usa o dinheiro. Isso não vale a pena, né? Renan, bom dia. Bem-vindo ao Chapecó Notícias. Tendo em vista que a pauta econômica sua é liberal, como equilibrar essas políticas liberais com a realidade social brasileira, que ela é marcada por uma grande desigualdade? Eu acho assim, quando a gente fala em liberalismo, eu estou falando acima de tudo numa questão de manter contas públicas pagas, entender que o empreendedor e o gerador de riqueza no Brasil, ele está sendo explorado em grande medida, especialmente o pequeno, que é quem paga a maior parte dos impostos. Grandes empresas elas são capazes de obter renúncias fiscais e, do outro lado, ter engenharia contábil para escapar da tributação, enquanto que os pequenos eles pagam a conta. Entender que se nós fizermos um controle de gastos no governo através da despesa, isso todos os papers, todos os principais estudos internacionais não demonstram isso, você consegue no longo prazo ter um controle maior da dívida, e com o controle maior da dívida você consegue ter juros mais baratos e dinheiro mais barato para as pessoas gastarem, para as pessoas fazerem dívida, para as empresas fazerem dívida. Então, ser liberal nesse sentido é uma obrigação em termos de respeito com o dinheiro das pessoas e também com o dinheiro público, com a coisa pública. Do outro lado, a consecução de determinadas políticas públicas, especialmente na área de assistência à saúde, assistência à educação, assistência a pessoas em posição vulnerável, não é um problema para a gente nesse sentido. O Estado brasileiro já, em tese, ele nominalmente garante isso. Como garantir isso de fato? Eu sou muito otimista nesse sentido. E aí eu saio um pouco de um elemento liberal clássico, que diz sempre que toda centralização é ruim, e eu entro num outro lado. Por exemplo, o SUS hoje, que é um sistema centralizado, ele vai de encontro a uma lógica liberal do princípio da subsidiariedade, na ideia de que todo mundo pode ter seu sistema próprio de saúde, o setor privado responde isso. O SUS, até agora, não entregou o que ele propõe em termos constitucionais, por mais que seja um sistema que esteja presente no Brasil inteiro. Com agora a chegada do machine learning, com a chegada da IA, e com um projeto sério que você consegue basicamente obter através do prontuário único dos agentes de saúde, com aplicativos que permitam contato através de teleatendimento das pessoas com médicos ao redor do Brasil, você vai poder reduzir as filas, você vai poder saber onde vão ficar os estoques dos remédios, você vai conseguir baratear e melhorar muito o atendimento do SUS, que é um sistema centralizado. Então, eu sou muito, muito otimista nesses termos. Eu acho que a tecnologia ela vai fazer uma revolução gigantesca em boa parte dos serviços públicos, e aí você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir ter um Estado que respeita o dinheiro das pessoas e, ao mesmo tempo, atender elas bem. Então, eu vou numa linha que, para um liberal puríssimo, ela soa diferente, porque eu sou favorável à centralização de serviços públicos por conta da tecnologia, e ao mesmo tempo uma pessoa que não é liberal vai falar, mas não estou entendendo, né? É que dá para considerar essas duas coisas. Renan Santos, que é pré-candidato à presidência pelo Partido Missão, você ainda está, você é o presidente da sigla, né? Que surgiu a partir então do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, né? Até brincava contigo aqui, 30ª tantas, legenda aí, partido que surge no Brasil. Essa é uma outra crítica. O Brasil tem muito partido político. Cada pouco surge mais um. Pois agora nós temos mais um. Mas a ideia foi assim, fundar um novo partido, fundar uma nova sigla, porque o que está aí não se encaixa nos pensamentos que vocês têm? Fábio, a provocação é o seguinte, quantos partidos de verdade existem no Brasil? Uma coisa é legenda. O Brasil tem muitas legendas. E essas legendas ainda recebem dinheiro público para se sustentarem. Outra coisa é partido.
O que é um partido, né? Para entender assim, um partido político, ele é um grupo de pessoas organizadas para fazer a disputa de poder que representam uma visão de uma parte da sociedade. Até por isso o nome partido. E elas defendem, né, esse agrupamento de maneira férrea as suas ideias. Quantos partidos fazem isso no Brasil? Que tem uma visão de mundo sobre o Brasil e que topam perder em nome da visão de mundo. São poucos. E, em geral, estão à esquerda. O PT é um partido político. A gente pode criticar em tudo o PT. O PT é meu inimigo natural. Dito isso, o PT é um partido. O PSOL é um partido. Eles têm visão de mundo, eles têm produção de literatura a respeito disso e propostas dentro da agenda deles. Agora, eu não posso falar que o PSD do Kassab é um partido político. Ele tá com Lula, ele tá com Bolsonaro, ele tá com qualquer um. Ele é o que precisa ser. Ele é uma legenda. Ou seja, ele é um cartório que as pessoas usam para participar de eleições. Mesma coisa MDB, União Brasil, o próprio PL. Eu estava no Maranhão, o PL é Lula no Maranhão. Então, não é um partido, é uma legenda. Quando a gente montou a missão se propõe a ser um partido. Um partido com uma visão de mundo à direita, mas um partido. Se nós precisarmos vender a mãe para ganhar a eleição, nós perdemos a eleição. Nós não vamos fazer isso. Um exemplo que nós fazemos, que é uma prática de partido, não de legenda. Então, logo eu montei o partido, eu virei um presidente de partido. Né? Então, comecei a ter que viver questões de presidente, que é, por exemplo, apareceu um deputado federal de várias regiões do Brasil aparecer e falou, me dá o partido aqui no meu estado, que eu te faço um deputado aqui, ou 2 deputados estaduais, e eu toco ele aqui, eu fico com a proporção do dinheiro que vier, tá? E aí o partido vai andando, porque essa é a regra do jogo. Ou seja, não importa se ele tá numa missão, no União Brasil, para ele o partido é só um veículo. Eu falei, não, o partido está sendo tocado pelos militantes, foi quem coletou essas assinaturas, quem montou o partido, e tem que ser assim, as pessoas que acreditam na nossa ideia. E, portanto, é paradoxal que tem muitas legendas no Brasil, parasitas, mas poucos partidos. Agora, esse histórico, né, e se a gente voltar um pouquinho no tempo, essa história não diz nada, assim você fez crítica, por exemplo, ao MDB, né? O regime militar é MDB de um lado, Arena do outro, né? O bipartidarismo. Aí, a partir da redemocratização, aí surge, né, o PT, por exemplo, que você disse que é um partido político. O MDB não tem toda essa história e ele, no seu entender, não é considerado um partido? Ele foi um partido. Foi e não é mais. Ele foi. Alguns que estão aí já existiram lá no passado também, depois foram reativados, né? Porque o MDB, ele, né, quando houve o... Não sei se você coloca a antiga Arena, o PDS hoje, o Progressista no mesmo... Ele foi um partido. É a mesma... Ele tá foi na mesma situação do MDB, por exemplo? Tá. Porque os partidos, eles perderam a razão de ser, a partir do momento que eles não têm um programa. Se você pegar, por exemplo, eu tive que fazer esse estudo. Estudar o programa partidário de todas essas legendas. Do PP, do União Brasil, que é o antigo PFL... se for pegar os filhos, né, agora vai ter União Progressista, com a fusão. E eu for pegar também o próprio PSB, os partidos mais de centro-esquerda, você vai olhar ali, tudo mais ou menos a mesma coisa, são platitudes, defesa da democracia, garantir direitos, livre mercado, mas com responsabilidade. É uma sopa de letrinhas com, vamos dizer, que é uma carta de Papai Noel, com vários desejos, mas não tem um programa claro. A gente tem que ter um programa claro. O partido do Milei, a Argentina tinha mais ou menos esse mesmo problema. Aí em El Salvador também. Quando o Milei montou o Liberdade Avança e o Bukele montou em El Salvador o Nuevas Ideias, eles montaram um programa de direita para os países deles e um partido. E eu acho que não tem, assim, na democracia você tem que ter partidos. Se a pessoa quer montar um partido de esquerda, que seja em si um partido de esquerda, ok, monta seu partido de esquerda, defenda seu programa de esquerda e a gente debate, se enfrenta nas eleições. É do jogo. O que eu não gosto é o partido genérico. Porque no partido genérico você pode estar em qualquer governo, a qualquer momento, se você é situação e oposição ao mesmo tempo. E aí você permite que exista uma coisa que é o centrão, que é a coisa, para mim, mais deletéria que tem na política brasileira. Eu sou ideologicamente parte de um grupo que é de direita. Meu adversário natural em termos de aplicação de políticas públicas é a esquerda. Agora, o maior problema do Brasil é o centrão, que é a ausência de propostas. Essa ausência de propostas... Porque politicamente falando, partidariamente falando, a esquerda está muito mais organizada do que a direita. Muito mais. Quando eu montei o nosso partido, eu estudei o que a esquerda fez. Eu peguei as experiências internacionais de esquerda, entender como funciona a militância, formação de pessoas, formação de pensamento. E a esquerda está muitos passos na frente. E eu acho que o meu campo político ele tem que se organizar. E eu acho que a direita no Brasil... ela nem sequer existe como grupo político organizado. A direita no Brasil é um grupo de pessoas produzindo conteúdo em rede social. Esse é um problema da direita. Muito desorganizada. Então, se organizar, basicamente estrutura como força política. É aquela ideia dos 300 de Esparta, né? Uma minoria organizada derruba uma maioria desorganizada. Então, a gente tem que se organizar. Isso é obrigatório.
Renan Santos, fundador do MBL, presidente do Partido Missão, pré-candidato à presidência da República, conosco hoje nesta manhã. Renan, você falou agora sobre essa questão da internet, né, e da organização. Hoje em dia é inegável que grande parte da movimentação política acontece através da internet. E eu queria entender um pouco da tua visão a respeito da campanha política, da pré-candidatura e a movimentação na internet em relação ao Partido Missão, porque é um partido que, a princípio, é relativamente novo, né? E está aí se consolidando agora na política brasileira. Olha, essa é uma pergunta que me traz um desafio muito grande, né? Porque, veja, dentro do campo da direita, vou falar dentro do antipetismo, nós não somos majoritários. Né? O bolsonarismo é uma força política maior, ainda em redes. Agora, como nós somos mais organizados, até juntando essa sua pergunta com a pergunta anterior, a gente consegue ser proporcionalmente mais forte do que eles, mesmo sendo menores. Então, saiu uma pesquisa agora que o meu engajamento em redes sociais, dentre todos os pré-candidatos, é 5 vezes maior, em termos proporcionais, que o do Flávio Bolsonaro, que é muito maior do que eu. Em termos de militância em redes sociais, a gente está mais organizado, a gente produz conteúdos de maneira mais coesa, e a nossa militância consegue fazer um barulho desproporcionalmente maior. É uma mistura de engajamento na tese, tem um pouco de elemento de personalidade, por mais que eu não me ache a pessoa mais carismática do mundo, e tem um elemento de propor ideias e soluções para o Brasil que não estão sendo propostas para o nosso campo político. Então, é muito excitante fazer parte do nosso grupo político. A pessoa está discutindo vários temas que os outros elementos do nosso campo da direita, ou mesmo da esquerda, não estão discutindo. Essa questão federativa que eu falei aqui no começo da entrevista, sobre como lidar com um país que tem Nordeste e Santa Catarina ao mesmo tempo. Como lidar com essas contradições? Como criar uma solução? A gente está propondo isso sem medo de perder voto. Eu vou no Maranhão e falo a mesma coisa. Eu vou na rádio no Ceará, vou falar a mesma coisa que eu estou falando aqui com vocês, porque é um problema que existe e ninguém fala. Literalmente, vamos discutir esse problema. E ao propor isso, a gente cria uma espécie de base política com gente mais intelectualmente curiosa. E, na verdade, quando você atrai as pessoas mais intelectualmente curiosas, você atrai as melhores pessoas. E aí as pessoas têm uma capacidade de convencimento maior. Renan Santos está conosco, pré-candidato à presidência pelo Partido Missão. A gente vai fazer uma pausa daqui a pouquinho, e aí não quero atrasar a tua agenda também, mas até um pouquinho antes das 9 está bem tranquilo, né, Renan? Estou tranquilo, estou à disposição de vocês, está bem legal a entrevista. Então vamos lá. Mas assim, só para a gente fechar esse bloco, você, claro, que surge mais à direita nesse espectro político aqui no Brasil, né? Você tem as suas críticas, diz que o PT é o adversário natural, certo? Então você tem críticas à esquerda, críticas ao governo Lula, mas você também tem críticas a Bolsonaro, ou a família Bolsonaro, digamos assim, que é quem hoje está assim mais à frente da direita, né? Como que você é um cara de direita e critica o Bolsonaro? Já devem ter te perguntado isso. Assim, eu fico... Eu vira e mexe, eu recebo essas perguntas. E as pessoas acham que se defender um campo político significa defender uma pessoa. Veja, ser de direita significa defender um conjunto de princípios, valores, propostas, uma agenda, e não defender a pessoa A, B ou C. É que essa coisa de direita e esquerda no Brasil é uma coisa que pegou para valer nos últimos 15 anos. Né? As pessoas começaram a se identificar nesses termos. Antigamente não havia isso porque a direita tinha sido meio que suprimida, o termo direita do debate público. Em 2014, o Aécio precisava ter um discurso mais à direita para ganhar da Dilma, e ele falou a famosa frase: não me empurre para a direita que eu não vou. Né? E foi uma das razões pela qual ele perdeu. Ele não conseguiu criar uma campanha de massa em 14, mesmo com a Lava Jato já pegando a Dilma naquele período. Então, onde eu quero chegar com isso? Que as pessoas estão aprendendo ainda essa questão da cultura política. Para muita gente, ser de direita é ser Bolsonaro. Eu não acho o Bolsonaro um bom líder. Eu não acho o Bolsonaro uma pessoa que estava preparada quando chegou à presidência da República. Eu acho que ele falhou nisso. E ele cativou muitas pessoas, e muita gente acreditou nele como essa liderança. E perdeu. Não estou falando só ele teve uma derrota eleitoral para o Lula. Ele perdeu o embate que ele tinha, ou o suposto embate que ele tinha com o sistema. Ele também tinha vícios de origem, especialmente com o filho dele, Flávio. E todas as vitórias que a direita nascente no Brasil obteve na década passada, a prisão do Lula, as vitórias obtidas com a Operação Lava Jato, as próprias reformas que passaram, elas foram ou derrubadas ou mitigadas no governo do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem que fazer, vamos dizer, uma leitura crítica daquele período, se quiser continuar, vamos dizer, dentro do debate público de maneira honesta, e falar onde eles erraram, mas eles nunca assumem os próprios erros. Pelo contrário, é sempre culpa do outro. Não, fui sabotado por isso. Não, olha só, houve erros estratégicos muito grandes ali. E tem um outro problema, que é o bolsonarismo é hegemonista. Então, se você faz uma crítica dentro da direita para o Bolsonaro, você vai ser cancelado. Muita gente aqui de Chapecó, inclusive,
foi cancelado, foi atacado porque não quis aceitar que o Carlos Bolsonaro tem que ser o candidato por Santa Catarina. E foi atacado. E você não pode dar um pio. Não, tem que vir o Carlos Bolsonaro, que é um vereador horrível lá do Rio de Janeiro. O que você acha dessa vinda aí do Eu acho um absurdo. Carlos, mas antes já veio outro filho mais novo? Sim, o Jair que Renan. Aham. Assim, na verdade, vocês já estão Que é importando. vereador em Balneário. Vocês estão importando cariocas do bolsonarismo para administrar aqui faz tempo, né? Um vai ser candidato a deputado e o outro Eu acho que o próprio Senado. Jorge Saif, ele é carioca também. Então, tá bom, né? Vocês vão se cariocando aí, depois não reclamem quando pintar uma favela. Já tá pintando em Floripa, aliás, né? A real. Mas é aquela coisa de querer ser dono. É óbvio que eu mando e o que eu falar é lei? É óbvio que é. Óbvio que é, porque é o seguinte, o que o Carlos Bolsonaro... o Carlos Bolsonaro gosta de ficar aqui. A família Bolsonaro gosta, tem muito eleitor. Eu até te interrompi, você disse que ele foi um vereador? Hã? Você disse que ele foi Ele um foi um vereador? vereador ruim no Rio de Janeiro. Ruim. Trabalha pouco no Rio de Janeiro. Fazia nada lá. A função dele era cuidar das redes sociais do pai dele. Era isso para que serviu o gabinete dele. Pois bem, ele tá vindo para cá, quer ser senador da República, não sabe explicar o porquê quer ser senador da República, além do motivo de que ele quer ser senador e acha que é fácil ganhar aqui. E aí, cara, assim, eu não sou do grupo bolsonarista. Agora, eles não defendem, né, que existem as lideranças locais que foram leais a eles e tal. Por que eles têm que meter o Carlos enxertado aqui na política? E por que os catarinenses têm que aceitar? Por que o Carlos, se ele é um cara corajoso e quer defender o legado do pai, ele não foi concorrer em, sei lá, na Bahia? Vai para um estado mais difícil, já que ele tem o nome Bolsonaro, e vai, então, arrancar espaço da esquerda, que é o adversário, o suposto adversário natural deles, em outro lugar. Mas não, ele quer vida mansa, quer ganhar aqui. Eu acho isso desrespeitoso. E eu acho que obrigar os outros a aceitarem o que a família quer, senão você vira comunista, é o que eles fazem desde que eles começaram como grupo político. E aí, cara, eu não consigo ver nenhuma vantagem nisso. Eu não consegui ver, para aquilo que a gente chama de campo da direita, vamos dizer, um crescimento em termos de qualidade baseado nas decisões que a família Bolsonaro toma. Então, eu não sou bolsonarista, nem pretendo ser, e eu acho que eles, infelizmente, estão atrapalhando uma luta que podia estar mais avançada. Porque eles não são o alfa e o ômega do nosso campo. A gente não tem que ficar dependendo da vontade deles para fazer qualquer coisa. Tem outros nomes, claro, aí colocados nessa disputa para o Senado, né? A própria Carol Detone, que tem a sua expressão até nacional devido ao trabalho. Não sei se você faz avaliação de... Né? Você falou aqui da família Bolsonaro, principalmente do Carlos, né? Tem o Esperidião Amin, tradicional político aí de Santa Catarina. Assim, o Esperidião eu conheci muito tempo atrás, no período do impeachment da Dilma. A Carol, ela, no comecinho do MBL, ela chegou a organizar manifestações com a gente aqui, né, no impeachment da Dilma, mas depois não tivemos mais contato. Ali surgiu. Sim. Ela e a Daniela Rainer. É verdade. E aí, mas aí ela se juntou ao bolsonarismo e tá ali, então a gente seguiu caminhos completamente diferentes, porque a gente sempre foi de direita, mas não bolsonarista. O que eu acho é o seguinte, a questão aqui é uma questão, a meu ver, de prioridades. Eu tenho uma discordância sobre a direita catarinense, sobre o que deve ser o foco da direita catarinense. Eu acho que vocês são expropriados aqui. Vocês pagam muitos impostos, o governo brasileiro não olha para vocês como cidadãos brasileiros, tirando o momento em que o imposto de renda vai com a Receita Federal para taxar vocês. Vocês não aparecem na abertura da Copa do Mundo, vocês não apareceram na abertura das Olimpíadas, vocês não são retratados na mídia oficial brasileira. Se eu for procurar ali as coisas da Embratur, né, da Empresa Brasileira de Turismo, eu não vou ver nenhuma referência a vocês. Vocês existem apenas nominalmente como um instrumento de arrecadação, mas nunca como brasileiros de fato. E quando vocês vão se posicionar politicamente no debate público, vocês são chamados de nazistas. Essa é a real. Falando em bom português, é a forma como um catarinense é tratado. E tem uma questão de pacto federativo nisso. Porque estados pouco produtivos vivem de arrancar o dinheiro dos estados mais produtivos. E aqui, hoje, Santa Catarina é um dos estados mais produtivos do Brasil. E vocês não podem ter voz, vocês não podem ter opinião, vocês têm que aceitar tudo que vem. E nesse jogo, não está ficando bom e não está valendo a pena. Então, se não está valendo a pena, a gente tem que rediscutir o Pacto Federativo. E eu acho que todas as lideranças políticas brasileiras do Centro-Sul e das regiões hoje que são mais produtivas têm que discutir o seguinte tema: como fazer os municípios, os estados que estão basicamente sugando o dinheiro dos estados produtivos, como fazer eles gerarem arrecadação própria, como aumentar a atividade econômica, como aumentar o IDH. Tem um problema que está acontecendo aqui em Santa Catarina, que também a direita local não está falando, que é migração. Migração e imigração. Eu não sou contra a existência de migração interna ou imigração. Só que quando mal feita, quando não há controle, você gera favelização, você gera queda na qualidade de vida das pessoas. Eu sou de São Paulo. São Paulo teve uma migração interna desenfreada, você gerou favelas na casa dos milhões de pessoas, que até agora não foi resolvido.
a qualidade de vida das pessoas cai, surge o crime organizado ocupando isso, não tem qualidade de vida nem para o migrante, nem para a pessoa que morava lá. E é uma discussão em Santa Catarina se quer ter esse mesmo destino. E eu não acho bom nem para a pessoa do Maranhão, por exemplo, que migra para cá, para a pessoa do Pará que migra para cá, ela viver numa condição pior, longe dos familiares dela, comendo uma comida diferente, assim como o morador local também tem que ter uma posição nessa discussão. E essas discussões não são trazidas. E quando a gente não traz essas discussões sobre qualidade de vida e sobre o papel do Estado, e fica só discutindo assim, o deputado federal de Santa Catarina ele vai combater o comunismo, ou umas coisas meio etéreas, eu acho que vocês saem perdendo. Porque vocês não discutem o que precisa ser discutido, vocês não se protegem. 8h35, fazer a pausa aqui na nossa conversa com o Renan Santos, que é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, né? O número é o 14. 14. É isso, né? O número 14 é do PTB, né? É o Era do antigo PTB do Getúlio, do Sim. Brizola, e depois o Brizola perdeu a disputa lá. É. Né? Mas é que o PTB teve uma fusão aí com o... Foi com o antigo Patriota. acho que sim. Isso, E aí mudaram para 25. se transformou numa outra sigla e sobrou 14. Então. Eu gosto do 14 porque eu sinto, só supero o 13 sendo 14. É o único número que supera o 13. Tá certo. Bom, o Renan está conosco nesta manhã, vamos fazer a pausa, voltamos na sequência. Isso mesmo. E já falando sobre as nossas participações através do WhatsApp, nós temos aqui a participação do Douglas, que questiona o seguinte: como o Renan, né, o pré-candidato, pretende lidar com a pressão atual da política brasileira, considerando que o capital político de Lula e do representante de Bolsonaro é muito grande, ainda mais com o uso da população como militância. Trata-se de uma militância intensa, em parte por serem encantadores, o que acaba levando muitas pessoas a se tornarem cegas por eles. Quem está conosco aqui é o Renan Santos, que é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão. Olha, trabalhando e construindo base política e militância e não tendo medo de falar o que a gente fala. As pessoas na política, elas têm sempre recuado diante da força maior. Por exemplo, o Lula, ele é hegemônico na esquerda. Todo mundo na esquerda tenta botar a cabeça para fora, vem a porrada de cima. Basta ver o que fizeram com o Ciro Gomes. Basta ver o que fizeram com a Marina Silva. Toda vez que pinta uma alternativa à esquerda, toma porrada. E na direita, toda vez que há uma alternativa ao Bolsonaro, toma porrada ou se submete. Por exemplo, pega a pré-candidatura do Caiado. A primeira coisa que o Caiado se colocando como pré-candidato a presidente fez, e era um sonho, eu já conversei com ele algumas vezes, era um sonho dele ser candidato à presidência da República. O que você vai fazer no primeiro dia? Vou anistiar. Pô, deixa eu entender um negócio. Você vai administrar um país como o Brasil, o teu primeiro ato como presidente da República é atender a um desejo do Bolsonaro. Você precisa ser tão capacho do Bolsonaro assim, sabe? Então, o bolsonarismo acaba gerando os capachos, o PT também tem, o PSOL virou um partido de capacho deles. Eu não serei capacho de ninguém. E eu acho que nós temos problemas tão grandes que se você quiser resolver, você vai ter que ter coragem para enfrentar todo tipo de problema. E aí o lulismo e o bolsonarismo são só uma parte desses problemas. Mas assim, Renan, Missão, Partido Missão, número 14, e é um partido recente, né? Novo. Você hoje está na presidência da sigla e você é o pré-candidato à presidência da República. Nos estados, vamos citar aqui Santa Catarina, você me falou aqui no intervalo que é chapa cheia com os candidatos a deputado. E teremos, então, também uma missão na disputa pelo governo? Sim, a gente está com o candidato Marcelo, o Marcelo Brigadeiro, ele já está pontuando, numa das pesquisadas ele apareceu com 5,7%, e ele se colocou como pré-candidato agora em fevereiro. Então, tudo para nós vem sendo muito recente, é como se... o partido ficou pronto em novembro do ano passado. Eu comecei a pontuar nas pesquisas logo em seguida. E na própria pesquisa Atlas, na pesquisa que eles fizeram sobre predileção de siglas partidárias, a gente apareceu em quarto. PT, PL em primeiro disputando, e aí vem PSOL e Partido Missão. Missão em quarto. Ou seja, tudo muito novo. A gente cresceu muito rapidamente e a gente vem ocupando um espaço de eleitorado rápido. Então, é uma questão de a gente se organizar. A gente não tem o dinheiro que os outros dispõem. Do ponto de vista organizacional, ainda a gente está se estruturando. Então é tudo muito novo, mas há claramente uma demanda dentro da sociedade brasileira pelo tipo de discurso que a gente faz. Mas assim, seriam candidaturas chapa pura mesmo? Sim, sim. Até porque, eu vou trocar. Ou tem algum partido hoje que está assim, mais alinhado e que vocês poderiam compor? Ou é difícil? Eu acho que hoje, a questão, como o nosso partido é muito, muito novo, e a maior parte dos partidos no Brasil sequer achavam que a gente ia conseguir passar pelo julgamento no TSE. Todo mundo ficou desprezando o que a gente estava fazendo. Então, a gente virou o ano. O Renan é pré-candidato. Ele vai ter 0,1%. O talvez futuro senador por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, dizia a boca miúda, não, esse cara não vai aparecer nunca com 1%.
Aí eu comecei 0, 1, 2, 3, aí vai subindo, e aí eles começam a ficar meio, né, mas o que está acontecendo aí? Então, a política vai se adaptar agora a isso, e já há em alguns lugares, vamos dizer, partidos que estão vindo conversar, ainda meio confusos, mas estão vindo conversar. Em São Paulo, muitos partidos estão vindo conversar com o Kim, que o Kim aparece de 8% a 11% nas pesquisas para governador. Então, o Kim já se tornou a terceira força ali para o governo do Estado de São Paulo. Isso quase sem fazer pré-campanha para governo, dado que ele está trabalhando como deputado federal bastante. Bom, agora, como garantir presença assim, nesse debate nacional? Porque se a gente pegar por representatividade, fica difícil você ter ali tem um cálculo que é feito, né, para você ter a presença obrigatória nos debates, por exemplo, com os candidatos a presidente, né? Vocês estão trabalhando justamente essa questão aí de pesquisas para ter um percentual que faça com que as emissoras levem o partido? Sim, você tem que participar do debate público e não como uma caricatura. Então, veja, a imprensa, ela entende que existe uma coisa chamada esfera pública e debate público. Eu, por mais que boa parte da direita goste de falar mal da imprensa, eu entendo o papel da imprensa. Mesmo quando a imprensa não é justa comigo, não é correta comigo ou com o grupo qual eu faço parte. E a imprensa tem que entender, e ela está entendendo que nós estamos participando das discussões para as eleições de 2026 de maneira muito propositiva. Podem discordar das propostas, mas sabem que a gente tem proposta e que a gente está debatendo no Brasil. E elas estão vendo as pesquisas também. Então, a imprensa percebe que é importante que nós estejamos nos debates. E eu estarei nos principais debates televisivos brasileiros. Assim como, por exemplo, eu venho rodando em todo o país, visitando rádios, visitando televisões locais. A gente, para dar um exemplo claro, praticamente todos os lugares que eu vou, eu acabo visitando uma afiliada de uma grande rede de TV. E eles vêm abrindo espaço para a gente. Então, acho natural, né, já que eles vêm abrindo espaço, eles também abrindo espaço no debate nacional. E aí entra uma coisa, se eu participar dos debates, nós vamos crescer muito, muito. Porque deputado federal é o Kim. É o Kim. E a gente não quis aceitar outros. Vem com um preço muito grande. Eu prefiro eu tentar construir o nosso caminho para os debates através da pré-candidatura sólida do que eu vender o partido para isso. Só que eu estava aqui pensando, né? O Novo surgiu com um discurso que depois modificou um pouquinho. Né? Aquela coisa de não usar verba pública, né? A gente refuga, a gente não quer. Isso foi se transformando também ao longo dos anos que eles viram que não é bem assim. Qual é a garantia que você dá que o Missão surge de uma forma e vai se manter fiel a essa sua proposta original? Estatutariamente, nós colocamos uma obrigação. O programa do partido chama-se Livro Amarelo, está no estatuto. E o Livro Amarelo, ele é a regra para todos os mandatos. O Livro Amarelo é composto por, vamos dizer, times de pesquisa com dezenas, centenas de pessoas para cada tema. E isso gera um programa muito férreo, um sistema de fiscalização interna muito férreo dentro desse programa. A segunda coisa isso em qualquer grupo político, você mede a qualidade do grupo político pelas suas lideranças. Isso ao longo da história humana sempre foi assim. Quando o Novo surgiu, eram pessoas que não tinham nenhuma experiência com política, elas vinham da iniciativa privada. E elas não entendiam o jogo político, não entendiam o jogo de resiliência que significa política. Já nós não, nós estamos no 12º ano nosso de militância política. E aí o Novo passou por as pressões internas. Vou dar exemplo, uma pressão que eles tiveram que passar. Ceder ou não ceder ao bolsonarismo. O Novo hoje é um partido bolsonarista. O Novo é mais bolsonarista do que o PL. Então, na prática, o Novo se tornou um partido satélite de uma causa outra. Nós não. Nós temos uma causa própria. E as lideranças nossas e o estatuto do partido garantem isso. E a gente tem que se manter nessa linha, que é uma linha muito férrea de independência e de proposta para o Brasil. Se a gente não tiver uma proposta muito clara que resolva os problemas do Brasil, e se a gente não for sempre independente, a gente não tem razão de existir. Aí é mais fácil fechar o partido. Renan, falando um pouco sobre os projetos de governo, você defende uma segurança pública mais rígida, né? E o que isso significa exatamente assim, em termos de políticas públicas? Porque a gente sabe que com uma segurança pública, um viés mais rígido, também podem surgir questões de abuso, violações de direitos humanos. Em termos de políticas públicas, o que você quer dizer com uma segurança pública mais rígida? Um exemplo, vamos começar. O Brasil é um país em que as violações de direitos humanos elas acontecem o tempo todo. Acontece através das polícias também? Em uma pequena parte, dependendo da região do Brasil. Mas hoje você não tem alguns direitos fundamentais garantidos. O primeiro é o direito de ir e vir. Uma pessoa não anda em uma grande cidade brasileira tranquila com o celular na mão. Toda a casa do brasileiro ela tem que ser murada. Todo caso do brasileiro, além de murada, tem que botar uma cerca elétrica. O carro dos brasileiros, se não pode ser blindado, e uma parte das pessoas não podem pagar,
ela tem que ter pelo menos um insufilme. Tem gente na minha cidade, São Paulo, que anda com o famoso celular do bandido. Que além do seu celular oficial, você anda com outro que se for assaltado, você dá o outro celular para ele. Mulheres têm medo de andar em vários lugares, em várias ruas à noite. Então, os direitos fundamentais nossos são mitigados no nosso dia a dia já. Então, a gente já vive num país em que os direitos humanos são parciais, especialmente em regiões favelizadas, em que não se quer direito de propriedade, em que isso é garantido por um grupo, a sua existência, seu direito de ir e vir, suas liberdades individuais são garantidos por um grupo semi-terrorista, que são as facções. A gente está falando de mais de 23 milhões de brasileiros que vivem nessas circunstâncias. Pois bem, nós temos que fazer o básico que a experiência internacional nos mostra. Aumento de penas, mudança na lei de execuções penais, que faz com que uma pessoa que é reincidente, ela fique na cadeia e não tenha, por exemplo, uma progressão de pena. A gente tem que construir mais presídios, porque eu não quero violar o direito humano lá do cara que é preso. Eu acho que o cara que foi preso, ele tem que ficar preso. Costura uma bola, trabalha ali dentro, vai pra cela dele e só. Não acho que, tampouco o presídio tem que ser controlado por facção. Então, eu tenho que aumentar as leis penais, eu tenho que ter leis muito duras também com relação à atividade policial. O policial que trai o seu dever, que trai a sua farda para cometer crime, ele tem que ser punido tal qual um traficante de qualquer facção organizada. Que é o que acontece com as milícias no Rio de Janeiro. Quem é um miliciano, no fundo, é um policial que traiu o seu dever junto à sociedade. Então, a lei e a ordem, ela serve, inclusive, e de maneira muito enfática, para o policial que eventualmente possa trair seus deveres junto à sociedade. Porque ele tem uma posição privilegiada. Ele é o aparato do Estado utilizando o monopólio da violência. Quando ele usa o monopólio da violência para atrair as pessoas, a pena dele tem que ser muito alta. Então, a punição tem que ser alta para todos esses. Só que a questão toda nós acreditamos que a disciplina criada através da lei e da ordem, ela se torna cultura. E a cultura, depois, ela cria um ambiente de alta confiabilidade. Tem um grande líder político, para não falar assim, Renan, você está falando em termos genéricos. Tem o cara que foi talvez a maior liderança da Ásia, em termos criativos, aí nos últimos 50 anos, foi o Liu Qian, que transformou Singapura de uma vila de pescadores num dos lugares mais desenvolvidos do mundo. E ele começou com muita lei e ordem. Essa lei e ordem depois se torna autodisciplina na parte das pessoas. E isso se tornou um lugar muito bom de se viver. E nós precisamos começar assim. O Brasil é um país em que o espaço alheio não é respeitado, em que não há nenhum senso de comunidade. Então, a lei e a ordem ajudam a criar isso. Primeiro, como hábito. Você tem que ter medo, você tem que ter autodisciplina. Do tipo, aqui vocês não têm tanto esse problema. Agora, se eu estou num ônibus em São Paulo, se eu estou andando numa praça, vai aparecer um cara com uma caixa de som super alta, desrespeitando o espaço alheio. Vai aparecer uma pessoa que eventualmente possa te assaltar. Essa invasão do espaço do outro, ela tem que ser coibida. Não apenas através da reeducação. Ela vai ter que ser coibida também através da força. Se essa pessoa não respeita o espaço ali através dos bons hábitos, ela vai ter que respeitar através da força, através da punição. Aí uma hora isso vira hábito. Hábito vira disciplina, e disciplina vira na prática cultura. E a gente tem que criar uma cultura de convivência. Então o processo tem que ser holístico. A gente tem que criar uma cultura no Brasil, uma cultura civilizacional de respeito aos outros. Mas isso passa necessariamente por impor lei e ordem. Agora, muito se debate também no Brasil sobre a redução da maioridade penal. Como é que é visto isso dentro do teu plano? Olha, pesquisas não só no Brasil, mas fora, nos mostram o seguinte. Quem comete o crime violento? A pessoa que comete o crime violento é, em geral, um homem dos seus 15 a seus 28 anos, ou 29 anos. Isso varia. Em geral, sem a figura paterna. E, em geral, trabalhando com estímulos muito fáceis de ganhos financeiros ou de respeitabilidade e hierarquia dentro da sua comunidade. Esta pessoa tem que ser coibida em cometer o crime nessa janela. Quem é o menor de idade que comete crime no Brasil? É um garoto que é cooptado enquanto ele está no período da escola por um grupo criminoso, por uma facção, para primeiro cometer pequenos delitos fáceis. Este cara, portanto, se nós não temos uma legislação que não o pune, este cara vai continuar sendo utilizado como bucha de canhão e como mão de obra barata pelo crime. Então nós temos que reduzir a maioridade penal. Porque você acaba com esse estímulo, que é um estímulo muito simples e muito fácil. Os caras que cometem furtos e pequenos roubos de celular no Rio de Janeiro são, em grande medida, menores de idade. O material que vai depois se tornar o vapor, ou vamos dizer, a força auxiliar de combate em facções criminosas no Nordeste são menores de idade. Então, esses menores de idade só estão entrando tão fácil no crime porque o crime sabe que é fácil fazer essa cooptação e que não há muito custo nisso. Então, nós temos que coibir. Então, a redução da maioridade penal faz parte desse processo. Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Missão, agora em 2026. Você entende que a polícia brasileira é letal ou não? Eu acho a letalidade uma consequência de uma guerra que existe. Então, a polícia brasileira, ela precisa ser letal quando a letalidade ela é necessária. Se você está fazendo um enfrentamento a um crime organizado altamente armado, você vai acabar matando gente. E faz parte do jogo. A questão toda é, se o bandido não se rende, você tem que matar ele. Aquela operação recente lá no Rio de Janeiro,
cento e tantos mortos. O que você achou? Qual é a avaliação que você faz? Do ponto de vista técnico-operacional, ela é quase perfeita. Do ponto de vista da aplicação da política pública no longo prazo, ela terminou naquilo. Você não consegue fazer um combate ao crime organizado numa favela e indo fazer uma incursão e parando naquilo. Por mais que eles tenham matado algumas lideranças importantes do Comando Vermelho ao redor do Brasil inteiro. Teve liderança do Pará, teve liderança do Ceará, teve liderança do próprio Rio de Janeiro. A questão toda é, nos dias seguintes, aquela favela estava novamente na mão do crime organizado. Por que não consegue se fazer mais? As polícias dispõem de meios de ação. Eu estive no BOP lá no Rio de Janeiro. O BOP falou, cara, se a gente tiver os marcos legais todos certinho pra gente prender os caras, pra manter os caras na cadeia, pra debelar as operações, pra quando a gente for fazer uma operação na favela e eles se esconderem na casa de uma pessoa, a gente puder entrar na casa, que isso vai ser garantido mediante, por exemplo, um estado de defesa circunscrito àquela região. Se nós tivermos isso à disposição, a gente destrói o crime organizado. E aí o Estado vai poder fazer uma urbanização dessas regiões. Então, o que tem que ter é, o governo federal tem que participar das operações juntos, dentro de um horizonte maior de ocupação territorial e desfavelização. Porque não existe destruição do crime organizado que não passe depois por uma política de desfavelização e de recuperação da população local. O que você acha daquela expressão muito utilizada recentemente, que bandido bom é bandido morto? Eu acho que o bandido bom que se entrega é bandido preso. Bandido bom que não se entrega é bandido morto. Eu acho que o ato de não se entregar, de não se render, em qualquer nação civilizada, significa morte. Em qualquer lugar. E vamos combinar que um bandido que está com um AR-15 na mão, ele não está muito afim de se render, né? Inclusive é uma expressão de poder dele, então ele tem que ser morto na prática. Os policiais têm que ter licença para diante de um bandido que está fortemente armado, eles atiram para matar. É isso, porque a gente tem que tirar, vamos dizer, o pressuposto de que aquele lá um cidadão de bem que está andando, apenas desfilando com Mas você fuzil. entende assim que os governos de esquerda afrouxam isso um pouco? Muito, mas as políticas de segurança pública à esquerda... O Brasil está, vamos dizer, com muitos traumas que vêm do período do regime militar, que aí eles foram plasmados na legislação e na mentalidade do nosso legislador, que tem uma perspectiva mais à esquerda, que na hora de ficar discutindo direitos humanos, acabou criando monstros, PCC, Comando Vermelho e inúmeras outras facções. As facções são filhas diretas da frouxidão da visão de mundo, que é uma visão de mundo à esquerda que domina o Brasil desde a nova Constituição, que é uma realidade, não adianta a gente negar isso. E eu acho muito louco que regimes à esquerda que existem na Ásia, nenhuma tem essa legislação. Se você perguntar para um chinês como é que são as leis penais deles, assim, elas são super rígidas. Eu pareço, vamos dizer, eu pareço um cara do PSOL perto de um chinês nesse sentido. Os chineses são... não, o cara tem uma facção. Aqui na China, eu vou matar, vou fuzilar todos. Ora, então, por que a esquerda brasileira não segue o exemplo chinês nisso? O exemplo vietnamita nisso? Não, aí eles não querem. Né? Aí eles querem uma visão de mundo europeia e americana. Não, nós temos que ter, vamos dizer, um endurecimento das nossas leis para você destruir. Nós precisamos prender e ou matar todas as lideranças do crime organizado. Muito. A coisa cruzou linhas de aceitação muito grandes. Assim, vocês sentem menos isso aqui em Santa Catarina. Eu tive no Ceará. No Ceará, o Comando Vermelho fez uma tomada do Estado, até de municípios pequenos, matando professor, professora. É um negócio horroroso. É banditismo, é um novo cangaço. Tem até uma facção que chama novo cangaço, mas é um novo cangaço que está acontecendo e as pessoas não estão dando bola como deveriam. 2049-1212, o nosso WhatsApp, também a nossa transmissão ao vivo lá no canal da rádio no YouTube e na página do Facebook. Lembrando que essa conversa fica disponível lá na nossa página depois para a nossa audiência conferir na íntegra a entrevista. Temos aqui mais uma participação. O Lucas participa e diz... A gente está citando algumas aqui porque não dá para atender todo mundo e também para fazer os questionamentos aqui, mas para dar voz a alguns ouvintes em nome de todos aí. Maravilhoso. Exato, tem bastante participações aqui, a gente vai selecionando. E ele faz aqui 2 questionamentos. Pergunta para o candidato se ele pretende fechar as fronteiras, pois muita imigração. Outra pergunta seria sobre a punição, qual a punição seria para o político que compra votos ou faz corrupção. E ele também questiona a respeito do fundão eleitoral. Vamos lá. Sobre fronteira. O governo Lula ele vem facilitando a obtenção de benefícios sociais para imigrantes recém-chegados. E eu acho que o Brasil não está na situação de fazer isso.
Nós não somos uma nação europeia, e mesmo as nações europeias estão com problemas fiscais por conta disso e estão questionando a concessão de benefícios para imigrantes de toda sorte. O Brasil não está numa posição de ficar recebendo refugiados internacionais. E a fronteira, por exemplo, de Roraima, ela virou basicamente uma peneira, todo mundo entra. Roraima é um estado quase venezuelano lá. E, inclusive, existem linhas que eles queriam para pegar os venezuelanos e tacarem para cá. Uma parte são pessoas trabalhadoras, outra parte são pessoas que querem os benefícios. Nós estamos dando esses estímulos aqui. O Brasil não tem que permitir isso. Eu fiz um vídeo ontem, gravando ali na fronteira com a Argentina. E assim, não há fronteira da nossa parte. Existe uma fronteira para a Argentina, mas para entrar aqui não tem nada. Eu, inclusive, entrei a pé filmando para mostrar assim, o Brasil não está fazendo nenhum trabalho de proteção das suas fronteiras. Seja para traficante, seja para gente de movimentos sociais à esquerda. Lá no Paraná tiveram inúmeros problemas com indígenas, né, que invadiam o território brasileiro para basicamente roubar a terra de brasileiro. E pessoas que apenas querem pegar benefícios sociais no Brasil. Então, nós temos que ter um controle de fronteira muito, muito maior. O que eu vou querer receber em termos de imigrantes é quem tem grana e quem tem inteligência e quer montar uma empresa no Brasil. Quer trazer seu dinheiro, quer montar uma empresa no Brasil, é um garoto talentoso que mora na Ásia e quer montar uma startup no Brasil, vem pra cá. Eu preciso de vocês. Mas apenas abrir a fronteira por supostos motivos humanitários, isso nós não faremos. A segunda pergunta era... sobre a punição para políticos que compram votos ou praticam corrupção. Pois bem, eu vou pegar aqui o paradoxo de Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes, ele é muito amigo dos caras do Centrão e ele diz que está permanentemente defendendo a democracia. Existe democracia num país em que as pessoas vendem o seu voto? Eu tenho certeza que até em Chapecó tem compra e venda de voto, mesmo sendo um lugar com IDH alto. Pois bem, no Nordeste é regra a compra e venda de voto. Meus pais moram numa cidade chamada Vinhedo, que é uma cidade muito boa no interior de São Paulo. Se parece muito com as cidades aqui. Inclusive planta vinha, tal, cidade de italiano. Pois bem, mesmo lá tem compra de voto. Mesmo em Vinhedo com IDH alto, IDH italiano, você tem compra de voto. Compra de voto, no lugar onde a gente tem compra de voto, você não tem democracia. Então não adianta ficar lá o Flávio Dino, o Lula, a democracia, chorando, quando a base política do Brasil é a compra de voto. Agora só compra porque tem quem vende ou só tem quem vende porque tem quem compra? Tostines vende mais porque é mais fresquinho, mais fresquinho vende mais. Essas são as duas coisas, né? Por exemplo, o eleitor, existem estudos, só pra você ver, o Brasil é o país que mais tem compra de voto no mundo, provavelmente. E não existe um estudo sério no Brasil feito isso. Um americano veio para o Brasil e fez um estudo. E nós estamos agora, pelo instituto nosso, pela revista que nós temos, que a gente tem uma revista cultural e científica, produzindo material sobre isso. O Brasil tem uma política de clientelismo em que a pessoa vende o voto no período eleitoral. Por exemplo, ele vai receber 1 milhar de telha, um saco de cimento, mas ele pode receber um cargo na prefeitura. Né? A compra se dá de muitas maneiras, inclusive pelo dinheiro puro e simples. Só que ela se dá ao longo do mandato. A pessoa, quando ela vende o voto dele para um vereador, ela acha que ela é meio que sócia do mandato do vereador. Então ela pode parecer, ô vereador, furou o pneu da minha Kombi. O vereador tem que dar o pneu. Para dar esse pneu, para fazer esse serviço, o vereador tem que roubar. E aí o vereador precisa do deputado dele, que vai ter a emenda, que vai fazer uma obra superfaturada, a empreiteira amiga deles, desvia o dinheiro. Pois bem, nós temos que acabar com esse método. E boa parte do nosso projeto de administração do Brasil é fazer uma reforma disto. A verdadeira reforma política passa por isso. E nós temos que prender um cidadão que vende o voto e o cidadão que compra o voto, um por 10 anos e outro por 20. O político que compra voto, ele tem que ser punido por atentado à democracia. Tal qual aquelas pessoas foram presas no 8 de janeiro. É atentado à democracia. O cara tá comprando o voto, o cara tá tentando com a democracia, ele tem que ficar muito preso. E a pessoa que vendeu o voto, mesma coisa. Paralelamente, políticos, eles têm que ser avaliados por desempenhos objetivos. Então, um prefeito que não atende critérios objetivos de desempenho, por exemplo, saneamento básico, saúde, segurança, educação, com índices básicos, ele fica inelegível. Porque aí ele não vai ter nem a possibilidade de comprar o voto, porque ele está inelegível. E esse é o maior problema das prefeituras do Nordeste. Se eu falasse assim, qual a melhor maneira de fazer com que vocês de Santa Catarina, o dinheiro ficasse aqui, aí vocês vão pagar menos impostos, e aí o Estado de Santa Catarina vai ser capaz ele próprio de fazer as estradas aqui que são deficientes. Como fazer isso? Pegando as regiões mais pobres do Brasil e dando metas de obrigações para os governos e os municípios. Então pega o município inteiro do Maranhão, o cara tem uma meta, o prefeito. Se ele não aumentar a arrecadação lá, ou seja, ter atividade econômica, ele fica inelegível. Aí o prefeito, desculpa o termo, vai ter que se picar de trabalhar, vai ter que correr para lá e para cá para obter esse indicador, senão ele fica inelegível. Se a gente não criar esses critérios, ele vai ficar permanentemente comprando o voto das pessoas, as pessoas não cobram ele de melhoria, fica naquela troca e vocês aqui em Chapecó ficam pagando a conta. Acho que não funciona para ninguém. Pedro Fidelis gostou que você falou do Centrão. Segundo ele, é o problema do Brasil hoje. O José Valentini diz assim, onde que está aqui? MBL, Missão, PT, PSOL...
vão para a igreja como Lula. E diz que é só conversa aí, diz que não adianta rezar e, enfim, fazer o contrário, mais ou menos é isso que ele tá falando. Ele coloca religião agora no meio da conversa aqui. Bom, eu não vi ninguém nosso fazendo proselitismo, muito pelo contrário, né? Quem fica. Esse cara, pela fala dele, deve ser bolsonarista. Quem fica usando religião pra qualquer coisa é o bolsonarismo. Inclusive, usaram religião como a Lagoinha pra participar de escândalo de corrupção. Inclusive, ele disse que você tá mentindo aí quando fala do Carlos Bolsonaro como vereador no Rio. Diz que ele tem projetos, é só pesquisar. Sim, quero saber assim, qual a produção legislativa ao longo dessa mais de década que esse cara é vereador, quantos projetos aprovados, quantos relatórios sérios aprovados. Eu tô falando de projeto sério aprovado, não moção idiota igual ele passa, ou ficar discutindo sobre gênero num município que a maior parte da cidade está sendo controlada por favela e por milícia e por crime organizado. Assim, o trabalho do Carlos Bolsonaro é um não trabalho. E como esse cara é, novamente, um cara que mandou esse comentário bolsonarista, volta a colocar, quem faz proselitismo e usa religião para todas as coisas, inclusive as mais escabrosas, foi, infelizmente, a família Bolsonaro. Basta ver que no Ministério da Educação do Bolsonaro tinha pastor participando de escândalo de corrupção com barra de ouro. Não é minha opinião. Isso aconteceu. Escândalos horrorosos. Quem faz isso, faz esse abuso religioso, não sou eu. E, assim, não verá eu, em período eleitoral, usando a fé para qualquer coisa. Minha família tem sua expressão de fé, eu tenho, mas eu não vou tirar foto, não vou fazer nada. E eu acho desrespeitoso. Eu acho que isso não tem que acontecer. Ele anunciou, ministro, uma indicação para o STF de terrivelmente evangélico. Palavras dele, né? Bolsonaro. Mas por falar em STF, o que você acha do Supremo? Qual é a tua avaliação? O Supremo está exagerando? É o Brasil que está aí nessa situação? Todo mundo esticando a corda ou não? O Supremo, ele está exagerando muito. O Supremo vai precisar ser colocado dentro da sua caixa. O Supremo se tornou um poder em si. O Supremo está completamente corrompido. Mas o Supremo às vezes não faz o que o Congresso deveria fazer? Sim. E não faz? E você está entrando agora na discussão complexa. Porque assim, se eu fizer uma análise apenas fria que o Supremo é um problema, ele é um problema e ele tem elementos nele profundamente autoritários. Só que quando a gente faz uma leitura de Brasil, o que acontece? De fato, quando você... Só para quem os ouvintes nos entender, eu fui aluno do Alexandre de Moraes na Faculdade de Direito da USP. Eu fui aluno da Janina Pascoal, que participou do impeachment. Eu fui aluno do Ricardo Lewandowski na Faculdade de Direito. Eu conheço bem a cabeça de boa parte desse universo jurídico brasileiro de ponta. Essas pessoas são muito vaidosas. Essa é a grande característica deles. E eles não respeitam ninguém que está no parlamento. O parlamento brasileiro é composto, na sua maioria, por bandidos. E esses caras do Supremo gostam de andar em Harvard, eles gostam de ir para os Estados Unidos, ter grandes discussões sobre direitos humanos, direitos fundamentais. E aí eles pensam o seguinte, é um bando de ladrão no Congresso, burro, e assim, eles não estão errados na leitura. Logo, eu que vou cuidar das grandes questões nacionais. Aí eles se colocam nessa posição em que eles deliberam sobre aborto, sobre ambientalismo, sobre direitos humanos, sobre qualquer coisa, dizendo que o Congresso não legisla sobre esses temas, então eu vou legislar. Então eles usam a fraqueza do Congresso como desculpa para que eles possam exercer uma coisa que eles chamam de neoconstitucionalismo, que é uma postura nova por parte do ministro do Supremo, em que ele usa, vamos dizer, ele fica reinterpretando a Constituição para ele fazer políticas públicas. Isto é absurdo, isso é um ato de arrogância fatal, mas isso decorre da fraqueza do Congresso. Como o Congresso brasileiro é composto de homens fracos e corruptos, eles ficam na mão do STF, então eles nunca peitam o STF para absolutamente nada. E nem vão peitar. A maior parte dessas pessoas que querem se eleger ao Senado morrem de medo do STF. Basta ver, rolou agora, né, uma briga enorme envolvendo o senador Alessandro Vieira e o próprio STF, na CPI do crime organizado. O senador Alessandro Vieira foi atacado pelos pares dele, pelo Flávio Bolsonaro, que começou a atacar ele publicamente, pelas esquerdas, pelo próprio Lula, que foi no estado dele, lá no Sergipe, para ferrar a composição dele, para ele não poder se reeleger. E aí, ele que estava querendo botar na continuidade ali no relatório dele, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, ele foi atropelado pelo STF. Então, qual o recado que passa? Se uma pessoa vai e quer investigar de fato o STF, ele é abandonado pelos próprios pares no Senado Federal, porque todo mundo tem medo. O senador Alessandro Vieira foi abandonado. Então, um senador tentou fazer o certo e foi detonado. Então, o Supremo se vale muito dessa fraqueza. Então, a gente precisa colocar um presidente da República que não tenha rabo preso e não tenha medo de enfrentar essas questões. E essas questões vão precisar ser enfrentadas. E de maneira inteligente. Eu falo de maneira inteligente porque o Brasil está por um fio
da gente destruir a institucionalidade dele. Você acha que a suposta ou provável delação do Vorcaro vai derrubar a gente em Brasília? Bom, assim, que ela, em termos valorativos, ela deveria derrubar. Se ela vai derrubar, se ela será homologada, aí é uma outra questão. O Vorcaro, tá? E essa aqui é uma história para mim, é muito cara para mim, porque eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a trazer detalhes sobre o caso do Master. Ainda no passado, muito porque eu descobri, eu tinha amigos que estavam no mercado financeiro, começaram a me contar a história de tudo, não sei se posso falar nesses termos, das surubas que o Vorcaro organizava, ao escândalo de corrupção, a compra de autoridades, participação de igrejas, de tudo. Pois bem, o Vorcaro, ele tem quase todo mundo na mão dele. Ele comprou a política brasileira e ele comprou uma parte importante do Supremo brasileiro. E a delação dele, num país sério, derrubaria todo mundo. Agora, pode acontecer com o Vorcaro desde ser morto, igual o Epstein. Já houve a estranha morte do sicário, né, do guarda-costas dele. Até ele, basicamente, não ter sua delação homologada, vão manter ele preso por um tempo. E aí depois fazem um acordo, ele sai fora e vira um novo Wesley Batista, que nunca duvide disso. Nunca duvide da memória do brasileiro que se esquece das coisas. E aí um cara desses volta e fica multibilionário novamente, através do compadrio e das parcerias múltiplas que ele faz com o poder. Mas teremos ainda muita coisa acontecendo pela eleição, né, Renan? Você acha que vem coisa aí na campanha, vem antes da campanha? Eu tá acho hoje que vem. assim, pessoas que acham que o negócio está tranquilo, o bicho vai pegar? Eu acho que sim. Eu acho que assim, muita coisa vai vir ainda do Flávio. Estamos numa rádio aqui em Chapecó. Então, por mais que eu vi pessoas, aparentemente, que gostam do nosso trabalho mandando perguntas, tem também os bolsonaristas aqui. E aqui tinha uma tradição do PT também, né? O Pedro Xay é da região aqui Pedro também. Zé é aqui de Chapecó. Então, o que eu posso colocar aqui, para todos que estão nos ouvindo, o Vorcaro atinge diretamente o petismo, especialmente o petismo da Bahia, mas chega no governo Lula e pega a STF. Paralelamente, tem muita coisa do INSS que vai chegar possivelmente no Flávio Bolsonaro. Tá? E o PT tá quieto. O PT não tá falando do Flávio até agora. O PT sabe o que faz. O PT, infelizmente, é um inimigo muito tenaz. O PT sabe jogar o jogo. Né, o Vorcaro, se ele abre a boca, ele também pega elementos do Centrão. Então, pode ser uma eleição pautada por uma espécie de um caos total. E esse caos total, ele está contratado. O STF está trabalhando agora, incessantemente, para fazer com que a eleição do Vorcaro não aconteça. Né? Eles querem barrar de toda maneira para que, né, isso não respingue, mas eu acho que é quase inevitável que, se não homologada, que ela vaze e as pessoas descubram mais absurdos sobre os envolvidos. Muito bem. Estava vendo aqui agora, estão discutindo se o pessoal da rádio é bolsonarista ou esquerdista. Tá um debate acirrado. Brasil chato esse, né? Não, mas eu chato porque eu não sei se vocês dois, eu não sei o que vocês votam, vocês só estão me fazendo perguntas boas. A gente tem que questionar e conversar e pronto, civilizadamente numa boa, né? É isso aí. Foi boa a entrevista? Pô, foi entrevista séria. Foi uma entrevista. É que alguns lugares não tem a entrevista, sabe? Que as pessoas querem sempre tomar um lado. E assim, a gente tem que discutir os problemas de maneira objetiva. Imagina se eu fosse um médico, eu tô com um câncer, aí, mas você é petista ou Bolsonaro? Meu amigo, eu quero resolver meu câncer. O Brasil é um doente que tá com câncer. Você precisa ter as melhores medidas para resolver o câncer. E não pra falar de quem você torce. Infelizmente, isso infantiliza demais o debate. É tudo muito raso hoje, né? Muito raso. É coisa pra criança. Infelizmente, o horário político também não contribui muito para pouco. aprofundar isso, né? Mas vamos lá, né? Dar aí tantos minutos da nossa programação lá durante a campanha e... Pois é. Enfim. Aquelas propagandas sem nenhum sentido. Ao longo de todo o dia, né? Mas é isso aí. Bom, quero agradecer a tua presença. Vai de carro para Lages? Óbvio. Minha campanha é toda de carro. Só cuidado aí com a nossa 282, passa governo, sai governo, entra governo, sai governo, prometem e não fazem nada. Nada. Assim, Mas tem coisa pior no Brasil. Pelo amor de Deus. Eu juro pra vocês, quando eu voltei do Maranhão, eu pousei em Guarulhos. Guarulhos é uma das piores cidades de São Paulo. Eu senti que eu cheguei em Paris. Nossa! Porque assim, o Maranhão é um abandono total e completo. Esgoto a céu aberto, pessoas disputando comida com urubu. Piores estradas que eu já vi. Não dá pra chamar aquilo de estrada. As estradas estaduais do Maranhão não existem. É um terrão. Sabe assim, um cara tem um sítio e ele tem um caminho que o trator fez ali pra passar. Isso é uma estrada estadual no Maranhão. Não existe estrada. Aqui as estradas não são boas, elas são estreitas. Você não consegue escoar a produção. Aqui vocês tinham que ter estradas de pistas duplas de cada lado, feitas de concreto pra você escoar a produção de vocês. É o básico.
Aqui vocês não têm isso, mesmo sendo altamente produtivos, que é aquele problema do Pacto Federativo. O dinheiro de vocês virou emenda de um político ladrão de outra região do Brasil. Pois bem, nós temos que cuidar para que Santa Catarina tenha a sua infraestrutura, que o Paraná também tenha, que sofre da mesma coisa. Porque vocês, a real é, se o dinheiro ficar na mão de vocês tiverem como resolver os seus problemas, vocês não precisam de muita assistência federal. Vocês precisam eleger um líder que vai resolver o problema onde não está funcionando, especialmente nas regiões mais ao norte do Brasil, que aí você faz com que o dinheiro seja melhor redistribuído. Do jeito que está, vocês só serão burro de carga. Esse é o meu recado. Não vai ter estrada para vocês vão ficar discutindo comunismo. O comunismo. Não, o Lula é bom, o Bolsonaro é bom. Na prática, vocês só ficam discutindo as coisas e pagando imposto. Né? E eu acho que isso precisa ser alterado. Um discurso dos anos 70, né? Total, total. É isso aí. E que o trem passe aqui pela região, porque também entra governo, sai governo e o trem não apita aqui, né? E seria o ideal para transportar a nossa produção, né? Então, perguntando aqui sobre Bolsa Família, se você é contra ou é a favor. Eu acho que pessoas que estão numa posição de miséria, elas têm ninguém aqui acha que essas pessoas não devam ter uma política assistencial. Até porque não pesa tanto no orçamento. A questão é o abuso. A diferença do remédio pro veneno é a dose. E nós temos pessoas jovens em idade de trabalho que não querem trabalhar. Como eu tava citando, São Antônio dos Lopes, que é uma cidade lá no Maranhão, que tem arrecadação. Quase 70% a 90% da população está no Bolsa Família. Homem, mulher, em idade de trabalho, não está trabalhando. Ora, vamos fazer frente de trabalho. O que eu estou propondo é que o Roosevelt fez nos Estados Unidos no final dos anos 20. Frente de trabalho. Vamos botar a galera para trabalhar, paga um pouco a mais, a pessoa trabalha, tá? Até para criar autodisciplina. Do jeito que tá, virou uma... E não é só isso, tá? Tem uma coisa que hoje vai impactar tanto quanto o Bolsa Família, que é o BPC. Você tem um monte de falso diagnóstico de autismo que foi feito, que permite que a pessoa pegue um salário mínimo, pegue renúncia fiscal na hora de comprar um carro, e IPCD que está precisando não consegue. Você tem pessoas com autismo nível 3 que precisam de cuidado, tendo que disputar fila com uma pessoa que, igual eu, se me apertar um pouquinho, eu arrumo um diagnóstico para mim de autismo. Eu não sou autista, sabe? Mas tem muita gente malandreando o BPC, e é o dinheiro, basicamente, do brasileiro sendo usado de maneira estúpida. Bom, é isso aí. Poderíamos passar amanhã aqui falando, mas não temos tempo para tudo isso, né? Renan Santos, fundador do Movimento Brasil Livre, um dos fundadores do MBL, presidente do partido, pré-candidato à presidência da República agora em 2026. Obrigado pela presença. Se voltar a Chapecó, dê mais uma passada aqui pela emissora para a gente bater mais um papo, tá bom? Muito obrigado. Foi uma honra. Adorei o bate-papo com vocês. Obrigado pela presença. Vamos para o intervalo e o bloco final? Isso mesmo. Gostou do corte? Então deixa o like, se inscreva no canal e larga ele nos seus amigos. Boas ideias precisam ser espalhadas. Te vejo no próximo vídeo.